Eita, tudo bem, meus amores? Gente, foi chato, né? Não consegui imitar direito a Lloyd. Você deve estar se perguntando, cadê a Lloyd? Cadê a Lloyd? Pois é, essa princesa maravilhosa me fez esse convite de estar gravando este vídeo, né, de estar tendo esse bate-papo com vocês. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar, eu sou a Magda, mas todo mundo me conhece como Meg Santos. Eu tenho um canal no YouTube, inclusive deixo convite pra você, princesa, pra você, príncipe, que ainda não conhece o meu cantinho, dá uma passadinha. Se você gostar do conteúdo, se inscreve lá no meu canal, vai ser uma honra ter a sua companhia. E se você não é inscrito no canal da Lloyd também, gente, bora se inscrever, bora acionar o sininho pra estar recebendo todas as notificações, porque a Lloyd tem criado um conteúdo magnífico nesse canal. E hoje ela me fez esse convite pra gente estar batendo papo sobre um assunto, um tema que é um tema muito polêmico, é um tema que poucos lugares conversam, que poucas pessoas abraçaram essa causa. É um tabu na realidade, né? São realmente poucas pessoas que conseguem dialogar, ministrar referente a este assunto. Mas é algo que nos bastidores de muitas famílias, igrejas, escolas e muitos lugares está acontecendo, que é o abuso. A gente sabe bem que o abuso, ele enquadra em um campo muito grande. Tem o abuso sexual, tem o abuso que é a exploração sexual, tem o abuso de adulto, tem o abuso de mulheres, o abuso infantil, tem o abuso psicológico. Nossa, tem tantos tipos de abuso que eu não sou a pessoa mais apropriada para definir todos os quadros de abuso. Mas eu quero dar um resumo do que acontece. A questão é que o abuso não é um problema que começou a acontecer hoje, na atualidade, e as pessoas estão despreparadas para encarar essa dificuldade. O abuso é algo que vem sido relatado na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor tem falando sobre a história do levita e a sua concubina, a qual ela foi estrupada. Na palavra do Senhor tem a história de Tamar e Aminon, a qual o irmão cometeu não só um ato de incesto, mas de abuso. E depois de ter abusado dela, ainda olha para ela enojado e a dispensa. Na realidade, o abusador, o agressor, ele tem esta mania, essa personalidade de abusar da pessoa e ainda depois deixar a pessoa sair com a sensação de que ela é a culpada, de que ele é o culpado e de que aquela pessoa é nojenta. Mas na realidade, se existe um nojento da história, é aquela pessoa que não tem caráter nem dignidade e resolve invadir o psicológico de alguém, o corpo de alguém, a vida de alguém sem que seja convidado. E isso é uma coisa assim muito complicada nos dias de hoje, porque as pessoas não conversam sobre isso. Quando a Lloyd me fez o convite, porque no meu canal eu liberei um vídeo falando sobre abuso, no meu Instagram também, Meg Santos, eu liberei um vídeo falando sobre isso, eu fiquei pensando, Deus, mas o que eu vou falar de abuso? Porque eu já tenho conversado muito sobre isso, eu já não sei mais o que eu falo, eu não sei mais o que de novo trazer, apesar de ser um público diferente, eu não queria repetir o mesmo vídeo. E aí o Senhor ministrou no meu coração, não ministra nenhuma palavra. Só simplesmente olha para as pessoas, olha para a câmera como se estivesse olhando para o olhar das pessoas e diga, acorda. Acorda porque este mal está acontecendo há tanto tempo e ninguém faz nada. Como assim, Meg? Ninguém faz nada? Gente, aqui no Brasil, né, onde eu moro, tem a prova do Enem. As pessoas, para fazer essa prova, ela se prepara, o ensino médio inteiro. Depois, ela fica se preparando, fazendo cursinhos para tirar uma boa nota e ganhar uma bolsa de faculdade, certo? E só que quando a pessoa não estuda e faz a prova e tira uma nota ruim, a desculpa dela é o quê? Eu não tive tempo para me preparar. Eu não consegui me preparar por diversos fatores. Estava trabalhando, não tinha tempo para nada. Só que na vida, a gente enfrenta alguns dilemas que a gente acha que nunca vai acontecer ao nosso redor e de repente a gente fala, nossa, aconteceu em casa, aconteceu na minha igreja, aconteceu com meu vizinho, aconteceu com a minha vizinha. E agora, eu não sei como lidar com essa situação, mas na verdade é uma mentira, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta sobre estes fatos. A palavra do Senhor nos orienta sobre estes problemas de dignidade, de caráter no ser humano. Pessoas que são capazes de destruir não só o corpo humano, porque quando ocorre um abuso, a maior destruição não é no corpo, é na alma, é no psicológico. E aí a gente olha para esses abusadores e a gente não sabe como agir.
A gente olha para esses abusadores e passa, finge que não está vendo nada ao invés de denunciar. A gente olha para pessoas que foram abusadas, que não consegue viver uma vida adiante, que carrega dentro de si traumas, feridas e pensa que são culpadas, e a gente não tem a capacidade de olhar no olho dessas pessoas e dizer: você não tem culpa. Você não tem culpa porque alguém te tocou. Você não tem culpa porque alguém te enganou. Você não tem culpa porque alguém feriu o seu caráter, porque alguém tocou naquilo que era mais precioso, que é a sua alma, a sua essência, a sua história. A gente não consegue se preparar. É um tema tão antigo, mas a gente, como igreja, como corpo de Cristo, não consegue abraçar essas pessoas que foram feridas. Então hoje, aproveitando esse convite da Lloyd, eu venho te falar, princesa, te falar, príncipe, que o mal referente ao abuso, sexual ou não, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência contra a mulher, contra a criança, contra meninos, contra rapazes, já é muito antigo. E eu e você, como pessoas cristãs, a gente tem a obrigação de quê, Meg? De nos preparar lendo a palavra e saber como cuidar de alguém ferido, assim como o bom samaritano cuidou daquele rapaz que foi encontrado pelo meio do caminho. De ler a palavra e entender como a gente deve agir com uma pessoa que simplesmente prefere seguir o caminho do mal, machucando tantas almas. Como a gente tem que agir, se é se calando ou denunciando. E eu venho te dizer, a gente precisa reparar ao nosso redor. Porque talvez dentro de casa tenha uma criança pedindo ajuda. Porque talvez na nossa escola tenha uma adolescente clamando por socorro. Porque talvez na nossa vizinhança tenha alguém que a gente até escuta barulhos, escuta gritos e a gente não tem a capacidade de uma hora ou outra chamar a pessoa quando está andando na rua e falar assim: o que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar? Hoje eu li uma história de uma jovem. Uma jovem que os pais dela se separou muito nova, quando ela era muito nova, e a mãe dela arrumou um outro rapaz pra morar, um padrasto. E esse padrasto, todas as noites, ele chegava muito bêbado, e algumas dessas noites, ou vamos se dizer, a maioria dessas noites, ele começou a abusar dela. A mãe dela trabalhava como enfermeira à noite, ela ficava em casa sozinha, e ela gritava, ela pedia por socorro. Só que ninguém fazia nada. Quando ela saía na rua, todo mundo falava: é louca, ela fica gritando, fica fazendo barulhos, fica falando coisas que não tem nada a ver, é louca. Mas ninguém chamou a louca para perguntar o porquê daqueles gritos, o porquê que ela pedia ajuda, o porquê que ela pedia socorro. E aí ela falou assim: por que tantas pessoas me viram chorar e ninguém estendeu a mão? Porque tantas pessoas escutou o meu grito de socorro e não me estenderam a mão. Mas pelo contrário, quando meu padrasto saía pela rua, todo mundo o abraçava, cumprimentava. Ele era um cara legal, só porque pagava cerveja para todo mundo. Gente, isso é um caso muito sério. É muito fácil a gente dizer que somos cristãos, que amamos o nosso próximo, se a gente não tem a capacidade de analisar um fato que ocorre e tentar questionar pelo menos a Deus. Deus, o que eu faço? Princesa, príncipe, nesse humilde vídeo eu só quero trazer à tua memória a conscientização de que o abuso não é uma história que ficou lá no início dos tempos, lá quando existia Tamar, Aminon, quando existia tantas outras pessoas que passaram por abuso, não. O abuso é uma história presente que acontece nos dias de hoje. E se a gente não abraçar essa causa, se a gente não levantar a bandeira, como foi levantada agora em maio laranja, maio de conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil, se a gente não começar a cuidar das nossas crianças, se a gente não começar a olhar os nossos adolescentes, a gente vai ter muitas percas, muitos sofrimentos. E não devemos culpar a Deus, porque o Senhor, Ele está usando diversos métodos para dizer: a minha igreja tem que ficar atento aos meus pequeninos e pequeninas. Então, princesa, príncipe,
Nesse humilde vídeo eu quero te pedir uma única coisa. Converse mais com os teus filhos. Converse mais com os teus adolescentes. Converse mais com aquele familiar, com aquele parente, com aquele vizinho, aquela vizinha que talvez seja muito rebelde ou que seja muito calado. Porque o silêncio e a rebeldia atrás disso pode ter muitos traumas, muitos machucados. Conversa com aquela pessoa que tem tudo de você dizer assim, não, essa pessoa, pelo amor de Deus, sabe aquela pessoa que dá muito trabalho? Então, talvez essa pessoa que está dando muito trabalho, essa rebeldia toda, é um grito de socorro. Acorda, menina, acorda, menino. Talvez a sua vida seja a resposta da oração de alguém que está dizendo, Deus, eu não aguento mais ser machucado. Deus, eu não aguento mais ser machucada. Usa alguém para atar as minhas feridas e me tirar deste vale de morte. Você pode ser a resposta de alguém, amém? Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Deixa o convite para estar passando no meu canal. Você, princesa, príncipe, que também não é inscrito no canal da Lloyd, pode se inscrever. E Lloyd, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar conhecendo esse povo maravilhoso, de estar conversando um pouquinho, né? A gente só foi um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que é o abuso sexual, o abuso psicológico ou qualquer outro abuso. Para qualquer abuso você tem que dizer o quê? Eu digo não. Para abuso sexual, a exploração infantil ou para qualquer coisa que machuque o corpo ou a alma dos filhos, das filhas de Deus. Deus nos criou com tanto amor, né? Com tanto zelo. Então vamos cuidar do nosso próximo com amor também. 1, 2, 3, come on!